Oi de novo. Bom dia. Bom dia. Esperar só um pouquinho os demais irem entrando, tá? Pra gente começar. Chegamos ao final da última aula de hoje. Assistiram todas as aulas hoje? Sim, Parabéns, ótimo. Continue assim. Vamos esperar só mais um pouco. São 10h52. Esperar só mais um minutinho, ver se alguém entra. Pra gente iniciar, tá? Vamos lá. Opa, Oi, seja bem. Esse negócio de dar aula online e publicando as aulas que você só faz coisa errada, né? Publiquei a aula de vocês de matemática no grupo dos meninos do primeiro B. Ai, gente, vamos lá. Geometria agora. Quem não colocou para mim um nome aqui no bate-papo, coloca, por favor, tá? É sua frequência para aula de geometria, tá bom? Coloca aqui para mim, para registrar sua presença na aula. Como fica gravado, já fica gravado automaticamente, então é importante que vocês coloquem. Enquanto isso, eu vou fazer o compartilhamento de tela. Para nós. Deixa eu colocar aqui do atual. Para nós iniciarmos. Assim que vocês visualizarem a minha tela, vocês já estão vendo aí meu compartilhamento de tela? sim. Sim? Então vamos lá. Todos os estudos que se relacionaram à geometria, né, iniciou através da observação dos matemáticos, da observação que eles fizeram de todas as formas que eles foram encontrando na natureza. Através dessas observações, como vocês podem ver aqui, é uma arte digital com círculos representando um rosto, né? É uma foto do músico jamaicano Jimmy Cliff. Todas essas observações aí é que formularam todas as expressões matemáticas voltadas para essa área da geometria, tá? E com esse conteúdo nós vamos estudar a geometria plana, né? Relacionada à geometria, a área do círculo é a primeira figura plana que a gente vai aprender a calcular. Claro que a gente vai aprender a calcular do triângulo e assim sucessivamente, tá bom?
Então, vamos lá. O círculo, né, ele é determinado de acordo com o número de lados de um polígono. Então, quanto mais lados esse polígono tiver, mais semelhante ele ficará do círculo. Então, ó, um polígono de 6 lados, a gente tem um hexágono, não é bem um círculo. A gente já aumentando esses lados, aí a gente já tem um polígono de 8 lados, que é o octógono. Também não se assemelhou ainda. Peraí, cadê meu mouse? Tá perdido. Não se assemelhou ainda ao círculo. E quando a gente tem um polígono de 12 lados, como esse daqui, a gente já tem um dodecágono. Ele já se assemelha mais. E o de 20 lados, então, é praticamente o próprio círculo, que é o icoságono, tá? Então, quanto mais o polígono tiver lados, né, mais ele vai se assemelhar ao círculo. E aí agora a gente vai aprender a calcular a área desse círculo, como que calcula e essas coisinhas aí. Então vamos continuar. Dúvidas vocês me perguntem, tá? Não fiquem com dúvida não, por favor. Geometria geralmente o pessoal fica tudo em silêncio, é uma mistura de letras com número, parece que o pessoal assusta, mas nem precisa se assustar. É só prestar atenção mesmo. Peraí, travou aqui, não quer passar? Agora foi. Então, na matemática, né, o círculo ou um disco circular nada mais é que um conjunto de todos os seus pontos internos. Todos os seus pontos internos, tá? Da circunferência. Então, aqui eu tenho uma circunferência, a junção de todos esses pontos aqui é que vai formar o nosso círculo, tá? Então, aqui círculo, circunferência. Os elementos do círculo é muito importante, porque é através desses elementos que eu vou determinar a área, tá? Dele, que é todo o seu comprimento, tá? Que eu vou determinar o seu perímetro, que é a soma de todos os pontinhos que forma ele, que no total vai me dar a área dele. Então, isso é importante eu saber. E para mim saber disso, eu tenho que saber que a partir do centro desse círculo, eu tenho uma linha reta. Essa linha reta é um segmento que eu tenho que vai de uma ponta até a outra e passa bem no centro dele. Essa linha reta é o que eu chamo de diâmetro do círculo. A metade desse diâmetro é o que eu vou chamar de raio. Então, aqui, ó, eu tenho o raio, é a metade do meu diâmetro. O diâmetro ele é constituído pelo segmento de uma reta, que vai de uma extremidade à outra. Passa bem no centro do círculo. E a metade disso é o meu raio, tá? Não esqueçam disso. Então, gente, quando a gente considera uma situação como essa aqui, como a gente tem uma circunferência, né? E dentro dela a gente encontra escrito um polígono regular, né? De N lados. Então, dentro de uma circunferência, nada mais é que a gente tem um polígono. Um polígono bem regular, porque ele tem vários lados. E esses lados, a soma de todos esses lados é que vai formar o total desse polígono, que é a nossa área. Então, prestem atenção. Aqui, ó, meu mouse, às vezes some. Aqui, ó. Essa circunferência toda aqui, ó, eu tenho todas as partes de um polígono. Tem uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Se eu somar todos esses ladinhos, todos esses pontos, eu estou somando o perímetro dele. O perímetro nada mais é que o total da minha área, ou seja, qual é o tamanho desse círculo, tá? Então, para mim calcular essa área, lembra que eu falei para vocês que é um polígono de vários N lados? Tá aqui, ó. Para representar esse polígono, ó, parece fatias de pizza, né? Então, ele tem aqui um centro. E eu vou fazendo toda essa junção. Eu vou juntando os vértices, tá vendo? Os vértices é um encontro que eu tenho, ó, dessas retas do centro a cada ponto do meu polígono. Tá? Esse aqui é o vértice. Esse vértice aqui vai me possibilitar calcular o perímetro desse círculo. Calculando o perímetro, eu tenho o valor total da minha área.
A área é todo esse tamanho aqui desse círculo, tá? Se eu separar um pedacinho desse só, digamos uma fatiazinha dessa circunferência aqui, desse círculo, se eu observar bem, eu tenho um triângulo, tá vendo? Eu tenho um triângulo. Triângulo, retângulo, porque ele faz um ângulo de 90 graus, tá? Eu vi, anteriormente, nós vimos que esse segmento de uma ponta a outra ponta que parte no centro, que passa pelo centro dessa circunferência, desse círculo, é o meu diâmetro. Metade desse diâmetro é o meu raio. Por isso eu tenho os Rzinhos aqui, ó. Porque metade desse diâmetro é o meu raio. E o raio da circunferência aqui é a mesma coisa que a altura desse triângulo retângulo que está formado dentro desse polígono, tá? É importante vocês saberem isso também. Então, essa é a minha área. Então, a área do perímetro nada mais é, né, que o perímetro vezes a altura dividido por 2. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Falem comigo para mim saber. Sim. Professora, é para copiar? De boa. É bom passar para o caderno, tá? Principalmente essas fórmulas. Tá na plataforma isso aí? Não, eu vou passar para a plataforma assim que eu terminar a aula, tá? Tá bom? Então, olha só, só de encostar mudou, não é para mudar ainda. Então, meninos, para mim calcular a área do círculo, eu vou observar todos os lados desse polígono regular. Observar todos esses lados, eu vou então analisar o perímetro dele. O perímetro vai ficar parecido cada vez mais com o tamanho da minha circunferência, que é esse tamanho aqui. Para mim calcular a área da circunferência, o comprimento da circunferência, comprimento de toda essa circunferência aqui, eu utilizo essa fórmula, 2 vezes π vezes o raio. E aí, professora, o que acontece com aquela altura que a senhora disse que tinha dentro dessa circunferência, que é a altura do triângulo retângulo? Como são divididos todos em partes iguais e o meu raio é metade do meu diâmetro, a minha altura do triângulo retângulo também é igual ao meu raio, tá? Por isso, o comprimento eu vou utilizar essa fórmula, 2 vezes π vezes o raio. Entenderam? Entenderam? Sim. Eu entendi, professora. Ótimo. Então, vamos lá. Continuando. Vamos. Então, a área do círculo, né? Comprimento, a gente viu que a gente vai usar aquela fórmula lá. A gente vai usar 2 vezes π vezes o raio. E agora a área. O que a gente vai fazer para calcular a área? Calcular a área, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. A área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Porque como o comprimento está dentro da área e eu tenho 2, eu vou calcular 2 vezes π vezes o raio, e eu tenho tudo isso vezes o raio ao quadrado, basta só elevar, vezes o raio dividido por 2, basta só eu levar raio ao quadrado, e aí eu vou saber qual é a área de todo o círculo que eu tiver em cada exercício que eu for resolver, tá? Então, ó, para calcular o comprimento, a gente usa essa fórmula, 2 vezes π vezes o raio. Para calcular a área, eu vou usar a área do círculo é igual a π vezes o raio ao quadrado. Beleza? Até aí? Sim? Sim. Então, continuando. A área do círculo é igual à área do círculo, o AC,
vezes, né, o π, que é 3,14 aproximadamente, vezes o raio dele. O raio sempre é ao quadrado, nunca esqueçam disso. Importante vocês saberem. Então, vamos a um exemplo. Determine a área de um círculo de raio medindo 20 centímetros. Então, aqui está falando que a área do círculo, que eu vou determinar nessa imagem aqui, tem raio de 20 centímetros. Super fácil, né? Eu sei que para mim calcular a área, eu vou calcular a área, que é o AC, que é igual π vezes raio ao quadrado. Então, agora é só substituir. Solução. Nós temos aí o raio que mede 20 centímetros, o π é constante, então eu já sei que é 3,14, eu quero saber a área. A área do círculo não é essa fórmula aqui, né? Que o Homem-Aranha está dando a dica para nós. Basta, então, a gente substituir. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 20 ao quadrado. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 400, porque 20 vezes 20 é 400. A área do círculo é igual a 3,14 vezes 400 é 1.253 centímetros ao quadrado. Professora, por que centímetros ao quadrado? Porque o próprio exercício me deu essa área em centímetros, tá? Então, a resposta final é 1.256 centímetros ao quadrado. Dúvidas? Perguntas? Então, vamos ao exemplo 2. Prestem atenção aqui agora. Determine a medida da área em quilômetros quadrados de uma praça circular que possui 9.420 metros de comprimento. Use π igual a 3,14. A primeira coisa que vocês têm que aprender a fazer é interpretar o que o problema está pedindo. Então, prestem atenção aqui. A primeira coisa que ele me pediu é para mim determinar a medida da área de uma praça circular. E diz que essa área da praça ele quer em quilômetros, tá? Mas o comprimento dessa praça quase que não sai, gente. Falei tanto hoje que tô falando até errado. O comprimento dessa praça é 9.420 metros. Então, quantos cálculos eu tenho que fazer aqui? O que vocês acham? Hein? É pergunta. Quantos cálculos nós vamos ter que fazer aqui? Ele pediu duas coisas. Ele pediu para me determinar a área. Mas eu tenho o valor dessa área? Eu tenho o valor da área? Não, eu tenho que procurar. Outra pergunta. O exercício te deu o raio dessa praça? Você tem o valor do raio? Em algum momento no enunciado da questão está escrito que o raio tem um valor determinado aí? Sim ou não? Não. Então, eu não posso calcular a área diretamente, porque eu não tenho o raio, só tenho o valor do π. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Para mim calcular a área. Vixe, conexão ruim, né, Lorena? Descobrir o valor do raio? Isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o valor do raio. Tá? É descobrir o valor do raio. Para mim fazer isso, eu tenho só o valor do comprimento. Agora sim, com o comprimento, que inclusive está em metros, eu posso descobrir quanto meu raio vale, tá? Aí eu posso descobrir o valor dessa total da área. Então, vamos lá. Solução. Então, a partir da fórmula do comprimento, lembra quando eu mostrei para vocês que todas as vezes que eu quero calcular, que o exercício me pediu para calcular o comprimento de uma circunferência, de um círculo, eu vou usar aquela formulazinha de 2 vezes π vezes o raio? Então, agora fica fácil.
É com essa fórmula que eu vou descobrir quanto é o raio para depois eu poder calcular a área da praça. Então, o comprimento é igual 9.420 metros, né? Não foi o que o exercício falou? O exercício falou que ela tem um comprimento de 9.420 metros. Então, 9.420 metros é o meu comprimento, substituo pelo C, é igual a 2 vezes o π, que é 3,14, isso não muda, vezes o raio. Então, agora é fácil, ó. 9.420 é igual a 6,28. De onde eu tirei isso? 2 vezes 3,14 é 6,28. Vezes o raio que eu ainda não encontrei. Só por organização, nós vamos mudar aqui de membro. Vamos passar 6,28 vezes o raio para o primeiro membro e colocar 9.420 no segundo membro depois da igualdade. Então, agora eu posso isolar o raio e descobrir quanto ele vale. Então, ó, raio é igual a 9.420 dividido 6,28 está multiplicando com o raio, ele vai descer dividindo por 6,28. Dividindo isso daqui, nós vamos ter resultado 1.500 metros. Só que detalhe, 1 quilômetro tem 1.000 metros. O exercício me pediu para mim calcular a área da praça em quilômetros. Então, basta eu transformar 1.500 metros em quilômetros. Aí eu vou ter 1,5 quilômetros, tá? Então, vamos lá. Agora sim, eu posso calcular a área, porque agora eu tenho o raio, então não tem problema nenhum. Então, para calcular a área, AC é a área do círculo, é igual a π vezes o raio ao quadrado. Agora é só substituir. Π é 3,14, o raio eu descobri que vale 1,5 elevado ao quadrado por causa da fórmula. Então, 1,5 vezes 1,5 vezes 3,14 é 7,06 quilômetros, tá? Então, a resposta é 7,06 quilômetros, tá bom? Dúvidas? Perguntas? Agora a gente vem com um exercício que complica mais um pouquinho. Vocês têm dúvida no anterior para mim poder falar do próximo? Que aí eu vou passar só esse exercício de exemplo. Então, bora. Continuando. Deseja-se ladrilhar. Gente, ladrilho é uma placa de cerâmica, de mármore, de pedra, tá? É uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Ao realizar o orçamento da obra, o pedreiro aumenta em 10% a quantidade de metros quadrados de ladrilhos, afirmando algumas perdas na construção. Determine quantos metros quadrados de ladrilhos devem ser comprados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar quanto eu vou gastar, então eu vou calcular a área e quanto eu vou ter de perda. Então, vamos lá. Como o diâmetro é igual a 12, ó, o diâmetro, né, nós temos uma área no formato circular de 12 metros de diâmetro. Então, eu tenho o diâmetro. Se eu sei o diâmetro, eu sei o raio. Lembra lá no início, quando a gente falou que o raio é metade do diâmetro? Então, o raio é igual a 6 metros. Então, agora eu posso calcular a área. A área é igual a π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho o π, que é uma constante, não muda, e eu tenho o raio, então fica fácil. Então, a área é igual a 3,14 vezes 6 elevado ao quadrado. Então, eu vou ter 3,14 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Multiplicando 3,14 vezes 36, eu vou ter como resultado 113,04 metros quadrados. Então, pronto, descobri qual é a área total que eu tenho que ladrilhar, tá?
ladrilhar isso aqui, ó. Isso aqui é um ladrilho em formato de floral, tá? Então, eu preciso ladrilhar 113,04 metros quadrados. Mas é claro que eu tenho percas. Ele disse que a perca dele era em 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular 10% é igual a 10 dividido por 100. Professora, por que 100? 100 é todo o total que eu tenho dessa área aqui de 113,04. Desses 100, eu vou perder 10%. Por isso, 10 dividido por 100. Vou pegar isso tudo, multiplicar esse resultado de 10 dividido por 100, multiplicar por 113,04, que é o total da área que eu encontrei. Como resposta, eu vou ter uma perca de 11,3 ou 11,30 ladrilhos na hora de montar, tá? Então, tem mais exemplos, é claro, mas por hoje a gente vai ficar até aqui. Perguntas? Dúvidas? Vocês entenderam por que dos 10%? Não. Entenderam? Então, vou interromper o compartilhamento de tela. Se alguém precisar, eu volto. Dúvidas? Primeiro C. Nenhuma, né? Onde é E que os vai demais? pra copiar? Oi? Para nós copiar, vai estar lá no Google Sala de Aula? Eu vou postar lá, tá? Tá. Vou postar lá junto com a videoaula, tá bom? Então é isso, meninos. Por hoje é só, né? Hoje a gente encerra nossas aulas, né? Essa é a última aula de vocês. Amanhã a gente continua. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde. Até amanhã. Vou postar tudo lá, tá? Tchau, tchau, gente.